Olá pessoal, tudo bem? Mais um tema de geografia, nesse caso é geologia. Muitos vão dizer que a geologia está fazendo parte da geografia física, certo? Aquela geografia estática que não tem mudança. Mas é o seguinte, hoje quando nós estivermos estudando essa parte da geologia, eu quero que você pense da seguinte maneira. Para que eu estudo geologia? Qual que é a importância disso? Pensa comigo, onde você mora, onde você vive, do que é feito a rua? Ela tem paralelepípedo, certo? Do que é feito a calçada, onde você transita? Ele tem petit pavé, é uma calçada com rochas normais, uma calçada com cimento. Do que é feita a tua casa, certo? Ou o prédio do lado. A construção civil, do que ela precisa? A pia, onde você lava a mão, qual é a sua composição? Então, a geologia, é interessante que você veja por esse prisma social, como que nós usamos. Para que serve o geólogo? Quem sabe você vai fazer geologia, uma profissão espetacular, sensacional, pesquisar, tentar entender o que está embaixo da terra, tentar entender como aquilo se formou. E é isso que a gente vai aprender agora, tudo bem? Pessoal, sobre a geologia, nós temos que definir algumas coisas. Geologia estuda a composição, estrutura e fenômenos genéticos formadores da crosta terrestre. Estuda naquele sentido que eu disse antes para vocês, tentar entender como ela se formou, mas por que eu quero saber o que tem lá embaixo? Pessoal, tem uma questão econômica. Um geólogo, quando ele procura, vamos pensar, ouro, petróleo, tá? Se ele procurar prata, seja qual for, cimento. No caso, ele vai buscar o calcário, né? Com cimento você faz o cal e faz o calcário para a construção civil. Saber quanto tem ali, estimar o tamanho daquela jazida. Petróleo, o Brasil, o tão alardeado pré-sal, o petróleo que está abaixo do sal, que é caríssimo para explorar. Se o petróleo estiver abaixo de $100, talvez fique inviável, mas é uma busca econômica, o geólogo vai atrás disso. Mas você vai me dizer, eu não vou ser geólogo, o que eu quero saber com geologia? É uma questão social. Se um país que tem reservas minerais, como é o nosso Brasil, um mapa eu vou mostrar para vocês na sequência, não cuidar disso, o que vai acontecer? Ele acaba perdendo esta riqueza. Vou dar um exemplo simples para vocês, básico. Tá? O Japão não tem minas de ferro, não tem minas de estanho, né? Não tem minas de bauxita, nada disso. E se tornou uma potência. Por quê? Compra de nós a um preço baixíssimo, a preço, não dá nem para falar preço de banana, porque é muito mais barato que isso, e eu não estou brincando, a tonelada de ferro que nós vendemos a eles. O que acontece? Pense, uma tonelada de ferro que não deve custar $20 hoje, e mesmo que seja $100, mas não custa 20. Os caras pegam uma tonelada de ferro daqui, lá de Carajás, depois eu mostro no mapa onde está isso, transformam num carro. Quanto vale um carro? Quantos $1.000 vale um carro? Isto é, pegar matéria-prima e transformar em riqueza. Então, esse comentário que eu estou fazendo é para que você perceba que ter as noções básicas de geologia vai servir para o teu vestibular, mesmo que você não venha a ser geólogo, mas vai servir para uma questão de cidadania. Tá legal? Próximo passo, vamos lá. Geologia histórica, eu preciso entender a geologia histórica para que eu relacione com o meu dia a dia, até para um filme. Eu já digo por quê. Olha só, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer a leitura é de uma tabela geológica. Pessoal, não precisa decorar essa tabela, mas você precisa transitar por ela, certo? E transitar por ela significa fazer uma leitura. Não vai dar tempo de eu ler com você toda a tabela, mas eu vou fazer alguns comentários e você vai sacar como é importante, às vezes, alguns itens sobre isso. Então, na tela aí para você acompanhar essa tabela, por favor. Olha só. Veja que ela tem as eras e os períodos. Isto é contado em milhões de anos. Turma, só fazer uma ressalva aqui, importante. Pense, quando eu falo para você
que alguma coisa tem 10 milhões de anos, esse número não cabe na nossa cabeça porque é uma coisa muito abstrata, é muito longe, é muito distante, né? Ah, tal coisa foi extinta há 3 milhões de anos. É muito longe isso para nós. Tem 20 milhões de anos ou tem 1 bilhão de anos. Isso são coisas muito longe que você só vai conseguir detectar através do carbono 14, que é onde se faz o teste, tá bom? Então perceba que é coisa bastante abstrata, por isso que eu falei que é interessante que você saiba transitar e grave os extremos. É isso que eu vou fazer agora. Então, vai para você novamente a tabela aí, depois você vai lê-la com mais tempo, mas agora eu já dou algumas dicas. Vamos lá. Você vai perceber ali que o período, né, que surge a Terra, quando as coisas estão começando a acontecer, o ciclo transamazônico, o ciclo brasiliano, tá certo? O período paleozoico, o período mesozoico. Uma maneira fácil de gravar, quando você está pensando ali no mesozoico, é só você lembrar, não tem um filme chamado Jurassic Park? Até para fazer um filme, o Spielberg precisou lembrar, estudar essa questão aí. Os dinossauros viveram num determinado período. Olha para a tabela, olha lá. Jurassic Park, no caso, o período Jurássico, lá na era Mesozoica, mais ou menos 140 milhões de anos. Tem alguns desenhos aí que... Alguns não, vamos falar dos Flintstones, por exemplo. O homem vivendo com o dinossauro. Isso não aconteceu. Quando os dinossauros entraram em extinção, passou-se milhões de anos para depois do ser humano aparecer na face da Terra. Tá certo? Nós temos apenas... aí 4, 5 milhões, talvez, de presença aqui nesse planeta, e os dinossauros já tinham desaparecido há milhões de anos antes. Tá bom? Outro detalhe interessante. Dá uma olhadinha na tabela. Quando você olha para a era mesozoica ou o período jurássico, o que aconteceu? O evento que aconteceu? O vulcanismo basáltico. Turma, o que foi o vulcanismo basáltico? O Brasil, por exemplo, houve derramamento de lava vulcânica. O interior de São Paulo, o interior do Paraná, o derramamento dessa lava vulcânica há milhões de anos formou uma grande camada, uma laje dessa lava vulcânica, que quando a lava se resfria, ela se transforma numa rocha basáltica, e quando esta rocha basáltica vem a apodrecer, ou seja, vai se deteriorando, ela transforma-se em solo. Esse solo é a terra vermelha, que algum tempo atrás o pessoal chamava de terra roxa. Por que chamava de terra roxa? Sabe o que aconteceu? O italiano chegou aqui, em São Paulo, no Paraná, olhou para aquela terra, né? Terra roça, terra roça. A tradução ficou para terra roxa, que na realidade é vermelha. Tanto é que o apelido no interior do Paraná, Londrina, Maringá e uma parte de São Paulo é pé vermelho. Por que é pé vermelho? Por causa daquela terra vermelha. Por que essa terra é vermelha ou esse solo é vermelho? Turma, o basalto, quando ele apodrece, quando ele vai se deteriorando, acontece a oxidação dos minérios de ferro contidos nele. Literalmente se enferruja. Daí vai dar cor ao solo. O que dá cor ao solo é a quantidade de ferro que existe naquela rocha. Já viu terra branca ou solo branco? Eles existem. Por quê? Com certeza, naquele lugar não tem o minério de ferro, o qual vai dar coloração para aquele solo. Isso acontece muito onde? No relevo kárstico ou no relevo calcário, onde tem rocha calcária. Geralmente está cheio de grutas. Isso acontece bastante no Paraná e também em São Paulo, onde tem uma quantidade enorme de cavernas. Essa região hoje é uma importante área para o turismo, para quem gosta de espeleologia. Os espeleólogos estão fazendo de tudo para defender esse tipo de solo e ele não seja transformado, esse tipo de rocha no caso, em cimento e calcário. Várias empresas brasileiras exploram isso e, é claro, você precisa de